Será que é uma Maduro de saias? Se você tivesse a oportunidade de chegar agora pra Trump, ele ia dizer, pô, não sei, cara. Não sei quanto tempo ela... No dia, logo na hora, eu mandei pra ele, você está eleito presidente. Aí a mesma Tsuki traz outro vídeo, que é um comentário da CNN, meio longo, mas vale a pena ouvir, porque a Tsuki lista aqui vários pontos que são cruciais. O mais crucial de todos, inclusive, é o último. Mas ela fala, né? Delcy Rodrigues. Vou até começar pelo questionamento dela. Será que tá trocando 6 por meia dúzia? Será que é uma Maduro de saias? É uma chavista histórica. Ela não é uma moderada. Apontada como uma das figuras centrais por trás da repressão à oposição, sim. Opera uma linha repressiva ainda mais dura do que a do Maduro. É irmã do presidente do Congresso. É como se, até a análise da CNN vai ser é como se ela fosse irmã do Alcolumbre, instância que decide sobre a realização de novas eleições. Delcy e o irmão são acusados de articular e sustentar fraudes eleitorais e ela detém a chave do petróleo venezuelano, que isso aí vem sendo a parte mais importante para os Estados Unidos. Vamos aqui ouvir. Não sabemos quando haverá eleições na Venezuela e se haverá ou se. Delcy Rodrigues, nesse contexto da parte do regime chavista, se ela vai ficar no poder, até quando vai ficar, a gente não tem essas informações. Bela, uma dúvida bem genuína. Quando a gente olha para Delcy Rodrigues, é o mesmo que olhar para Maduro? Não, ou seja, não é a mesma história, ela representa, se você retirou Nicolás Maduro, mas significa que permanece exatamente a mesma coisa? No que é que eles convergem e divergem? Pois é, não é exatamente a mesma figura. O que a Delcy Rodrigues é sim uma figura dentro do regime chavista de alta importância. Ela faz parte ali de uma cúpula que realmente domina o governo da Venezuela e ela é sim uma pessoa de grande importância dentro da cúpula. Nisso ela se assemelha, é claro, com Maduro. Já tinha muita autoridade, então, mesmo com Maduro estando lá. Delcy Rodrigues é a figura da economia dentro da Venezuela. Qualquer pessoa que queira negociar. A Delcy Rodrigues, ela é a pessoa da economia da Venezuela. Ela tem um perfil pragmático. Quem quiser fazer negociações em relação à economia tem que passar pela Delcy Rodrigues. Ela é uma pessoa extremamente pragmática. Ela, além de ser vice-presidente, ela tem ali alguns ministérios que ela acumula, principalmente, eu diria, um dos principais, que é o ministério que lida com o petróleo, que é a grande riqueza da Venezuela e que é a palavra que tem sido muito falada aqui. Então, a Delcy Rodrigues, ela dá as cartas em relação ao petróleo da Venezuela. Ela é também irmã do terceiro na linha de sucessão da Venezuela, segundo a Constituição, que é o Jorge Rodrigues, que nada menos é do que o presidente da Assembleia Nacional. Ou seja, é quem vai dizer também se haverá prorrogação de um eventual prazo ou não. Segurança. Eles não apenas protegiam Maduro, eles vigiavam Maduro e poderiam matá-lo caso ele tentasse renunciar. Então não é nenhuma maluquice pensar que o próprio Maduro pudesse ter entregado sua localização. Eu não acho que foi isso que aconteceu, mas considerar essa hipótese não é loucura. O tempo dirá. Mas a hipótese mais provável é que o traidor de Maduro seja o irmão da vice-presidente Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues. Nas primeiras horas, Delcy tentou fingir normalidade, reuniu a cúpula do regime e exaltou Maduro como presidente legítimo. Mas isso não durou nem 24 horas. Ontem à noite, ela fez uma declaração no Telegram propondo cooperação e convivência com Washington. Os irmãos Rodrigues são os traidores de Maduro. E essa traição teve dedo de um paizinho lá do Oriente Médio. Sim, foi o Catar. E não é a primeira vez que o Catar serve de ponte para os Estados Unidos. Quem confirma isso é o The New York Times. E o principal negociador é um nome que você talvez nem conheça. Richard Grenell. Ele negociava por fora do Departamento de Estado, a revelia de Marco Rubio. Ele esteve várias vezes com Maduro. Em uma dessas ocasiões, houve inclusive troca de prisioneiros, mercenários americanos presos após uma tentativa fracassada de operação paramilitar contra o regime. Depois disso, Grenell passou a se encontrar com Delcy Rodrigues em Doha, no Catar. Com a declaração dela propondo convivência com os Estados Unidos, fica claro que Delcy aceitou conduzir o país no lugar de Maduro, abrindo caminho para que empresas americanas retomem a exploração do petróleo venezuelano. O Miami Herald já havia noticiado no ano passado que os irmãos Rodrigues seriam os responsáveis pela traição a favor de Trump.
Isso foi publicado em 16 de outubro. Richard Grenell é um lobista do setor de petróleo e sempre teve pavor de uma derrubada total do regime chavista. Ele atuou nesse caso como Joesley Batista atuou no Brasil. E por falar em Joesley, ele também aparece nessa história. Aquela viagem dele à Venezuela não foi para mandar Maduro sair, foi para tratar de negócios no setor de petróleo, e foi exatamente por isso que Lula colocou sigilo. Enquanto Grenell negociava ao pós-Maduro, Marco Rubio pressionava Trump pela derrubada do regime. Mas onde entram Diosdado Cabello e Padrino Lopes? Eles eram cartas fora do baralho. Em 2019, Trump ofereceu a Padrino Lopes a possibilidade de depor Maduro e assumir o poder como um ditador pró-Estados Unidos. A operação fracassou após a descoberta do envolvimento de Tarek El-Aissami, ex-ministro do petróleo chavista. Foi naquela época que vimos tanques atropelando manifestantes nas ruas. Padrino Lopes recuou, manteve apoio a Maduro e se tornou uma figura não confiável para os Estados Unidos. Já Diosdado Cabello está... Ainda tem muita coisa aqui para a gente comentar. Eu quero falar da Dercy Gonçalves, né? Que é a famosa Delcy Rodrigues, a presidente agora a presidente da Venezuela. Bom, a gente falou bastante dela de manhã, e a pergunta é: quanto tempo essa mulher vai ficar no poder? Vai ter transição? Porque o papo é esse, né? A conversa é a seguinte: Trump não confia na Maria Corina, diz que ela não tem força na Venezuela, não sei de onde ele tirou isso, não confia no Edmundo Gonzalez, presidente eleito, o povo foi lá e votou no cara, mas Trump não quer ele. Vamos botar os pingos nos is aqui, né? Trump não quer nem ele nem Corina, não confia nos dois. Aí o que diz é o seguinte: vamos deixar essa maluca lá, a Dercy Gonçalves lá, ela vai fazer tudo que a gente quer, se ela se comportar direitinho, quem sabe até a gente deixa ela disputar uma eleição justa. Eleição essa que vai ser, evidentemente, fiscalizada pelos americanos. Mas quando que vai ter essa eleição? Quanto tempo essa mulher vai ficar no poder? Essas são perguntas que eu acho que nem Trump vai... Se você tivesse a oportunidade de chegar agora para Trump, ele ia dizer, não sei, cara. Não sei quanto tempo ela vai ficar no poder. Porque vai depender de todo um desdobramento das ações que vão acontecer na Venezuela. Certo? Eu acho que é por aí. Aí o UOL faz uma pergunta interessante. Por quanto tempo Delcy Rodrigues pode comandar Venezuela sem eleições? Bom, aí eu vou dar uma de peru mesmo, né? Já teve eleição no ano passado. O povo foi lá e votou no Edmundo Gonzalez. Se Trump fosse um cara, como é que eu posso dizer? Eu não vou chamar ele de desonesto. Mas se Trump fosse um cara que estivesse preocupado com a democracia, era tirar Maduro, tirar a vice, Diosdado Cabello, o Padrino, os 10 hierarcas mais casca-grossa, ou tirar ou matar, e botar o Edmundo Gonzalez lá, porque ele que foi eleito. Mas Trump não quer saber disso. Trump é pragmático. Trump quer saber o seguinte: vou tomar conta do petróleo, beleza, o resto que se exploda. Quem vai mandar no petróleo sou eu, quem vai mandar no país inteiro sou eu, é essa maluca que vai fazer tudo que eu quero, então para mim tá tudo certo. Eu acho que ele está pensando assim. Do meu ponto de vista, está pensando errado. Bom, aí o UOL diz o seguinte: a vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu o comando da Venezuela em meio a uma crise inédita, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Ao ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como presidente interina, se formou uma questão: por quanto tempo ela pode permanecer no poder sem convocar novas eleições? Após a prisão de Maduro, o Supremo mandou ela assumir, né? Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos anunciou a criação de um grupo para conduzir uma transição política na Venezuela, enquanto aliados do chavismo passaram a sustentar que Maduro segue sendo o presidente legítimo, ainda que ausente. Bom, todo mundo sabe que esse grupo é capitaneado pelo Marco Rubio, que vai ser, tipo assim, o governador da Venezuela.
A Venezuela, talvez, tudo indica, vai ser o 51º estado americano. Óbvio que não no papel, né, gente? O nego não vai ter passaporte americano, mas controlada por um americano. Interpretação da Constituição gera impasse. No centro da discussão está o que caracteriza falta absoluta ou falta temporária do presidente. A Constituição venezuelana estabelece regras distintas conforme o tipo de ausência do presidente e o momento do mandato em que ele ocorre. Pelo artigo 233, a chamada falta absoluta inclui situações como morte, renúncia, destituição judicial, incapacidade permanente, abandono do cargo declarado pela Assembleia Nacional ou revogação do mandato por voto popular. Nesses casos, o tratamento depende do período presidencial. Se a falta absoluta ocorrer nos primeiros 4 anos do mandato, o vice-presidente assume, mas é obrigado a convocar novas eleições em até 30 dias consecutivos. Já se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, o vice pode concluir o mandato sem eleição. Bom, se é nos primeiros 4 anos, o cara foi eleito ano passado, quer dizer, roubou a eleição ano passado, e, para mim, o cargo tá vago, né? Porque é como se ele tivesse morto, cara. Maduro não volta mais para o poder. Maduro não sai mais de trás das grades. Então tá morto. Então, quem assume é a vice. E pela Constituição venezuelana, está dizendo aqui, 30 dias para marcar a eleição. Os Estados Unidos vão topar isso? Não sei. Já o artigo 234 trata das faltas temporárias. Nessa hipótese, o vice-presidente pode assumir por até 90 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 90 dias com autorização do Congresso. Se ao final de 180 dias a ausência continuar, cabe ao parlamento decidir se a situação deve ser considerada falta absoluta, o que ativaria as regras do artigo 233. Porra, tem certas coisas que não dá para acreditar, né, velho? Alguém acredita que Maduro vai voltar? Maduro é como se tivesse morto. Morto. Maduro está morto. Para o povo venezuelano, para o governo venezuelano, ele está morto, porque ele não volta mais. Então, segundo a minha interpretação, assume a vice, já assumiu, eleições em 30 dias. Ou seja, no dia 3 de fevereiro tem que estar marcando, tem que estar a eleição